E aí a pergunta para a doutora é, realmente nada está definido? A reforma tributária, ela vai começar a valer só a partir de 2027, ano que vem? A contabilidade, e eu sou uma contadora que amo o que eu falo, ela registra fatos pretéritos. Porque assim, porque o que todo mundo fala dessas contabilidades online é que elas não fazem contabilidade. E a reforma está sendo construída pela nação, não é só para o governo, porque afeta a vida de todas as empresas, afeta a vida fiscal. Você acha que no Brasil as empresas vão conseguir avançar nisso? Até 2023, nós temos 17 milhões e 120 mil empresas no MEI. 6 milhões e 300 no Simples Nacional. Somando esses dois, nós temos 23 milhões e meio de empresas. As médias para evoluir, elas têm um problema de sucessão, então elas não se profissionalizam para crescer. E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast. E hoje, gente, eu trouxe para vocês dois convidados muito, muito especial, porque nós vamos falar de um assunto assim que é a onda do momento. Aliás, né, esse assunto já vem se arrastando do ano passado para cá, de 2024 para cá, vem sido comentado, falado. Muita gente fala que não vai seguir, muita gente fala que realmente é a última onda da contabilidade, que essa é a última grande onda da contabilidade dessa geração. Então, por isso, eu resolvi trazer aqui os especialistas, né? Quem fala sobre isso, que é minha grande amiga Tânia Gurgel, doutora Tânia Gurgel. Um prazer estar aqui contigo, você ter aceito o meu convite e a gente bater um papo sobre o que a gente reforma tributária. Estou aqui também com o Valdir Zambon, ele é um grande especialista em reforma tributária também, mais focado na tecnologia, que vai trazer algo bem bacana aí para vocês contadores. Mas melhor do que eu falar de vocês, eu quero que vocês falem quem são vocês. Eu sei que muita gente conhece a doutora Tânia Gurgel, e quem não lembrar, na hora que ela começar a falar quem ela é, vai lembrar muito bem. Estava falando nos bastidores, a gente já se conhece há 23 anos, 23 anos de estrada aí nessa amizade. Doutora Tânia, primeiro você, obrigada mais uma vez. E eu quero que fale para o pessoal que está assistindo, quem é a doutora Tânia Gurgel, para quem não a conhece? Marta, primeiro é uma honra estar aqui com você, uma honra muito grande, mais de 23 anos. Verdade. Eu sou Tânia Gurgel, né? Como você diz esse nome, Tânia Gurgel. Eu sou analista de sistema, contadora, muito feliz por ser contadora há mais de 40 anos, economista e advogada. Olha só. Né? Mais de 25 anos como advogada. Sou apaixonada por compartilhar conhecimento. E esse compartilhamento de conhecimento começou muito forte quando do início do SPED, na nota fiscal eletrônica. Você acredita que eu fui a primeira pessoa a fazer uma transmissão, estava aqui pensando, sem fazer propaganda, do CFOP de 4 dígitos, quando mudou de 3, que antigamente era tudo era condensado no código 599. Então, fiz essa transmissão para milhares de contadores e tenho, nesses anos todos, agraciado, né? Porque isso é uma obra de Deus, não é só a gente. A todos os profissionais da área, em todos os estados, viajei. Todos os estados, falando da nota fiscal eletrônica, de todos os SPED. E aí, por último, né, sem demandar muito, do e-social. Eu fui aquela pessoa que falou, olha, cuidado com esse negócio do e-social, tanto que eu lancei um livro, E-Social, você e sua empresa estão preparados? E depois desse livro veio mais 25 participações em outros, e academicamente, né, eu estou em vários livros, por alguns lugares, 300 MBA, né, pelo Brasil explicando tudo isso, e sou apaixonada agora, e não mais, por esse cenário que se apresenta agora, que é um cenário que a gente clamava muito, mas não da forma que estão fatiando, que é a reforma tributária. Eu sou muito grata a você abrir esse espaço para que a gente possa colocar para seus ouvintes, e mesmo para onde a gente compartilhar nessa rede social, essas dicas que a gente vai dar nesse podcast hoje. Parabéns, Marta, por
o trabalho que você está fazendo também. Eu que agradeço. E vocês viram aí o currículo, né? Vocês viram quem é a doutora Tânia Gurgel. Então, pensa que esse podcast hoje vai ter muita informação boa. Você ainda que está meio que boiando na reforma tributária, não sabe para onde ir, o que fazer. Então, fica ligadinho aqui no nosso podcast que você vai ouvir muita coisa bacana. E você, Valdir, me fala quem é o Valdir, me conta aí um pouquinho sobre o Valdir. Então, bom, obrigado pela oportunidade também desse espaço e também estar ao lado de doutora Tânia e de Marta para passar toda uma avaliação de reforma desse momento tão importante do país, né? É um privilégio, né? E a gente que tem uma estrada, já vi muitas reformas no Brasil e algumas coisas fora, e sou um economista, né? Sou da carreira de gerenciamento de empresas, já fui um empresário, nasci dentro de RH, dentro dessa vida empresarial, e depois migrei para finanças, né? Onde aí veio a formação de economista, e com isso desenvolvi sistemas sempre voltado para a área financeira, a área, né, de resultado que as empresas precisam, né? Formação de custos, formação de preços, né? E mais recente é um capítulo novo, a reforma, a gente estudou bastante, né? Já vem com o SPED, que é toda uma base aí que deu força para que essa reforma pudesse estar nesse momento aqui sendo aplicada. E aí a gente precisa de tecnologias para poder dar entendimento, né? Ajudar todos os profissionais das áreas a ser protagonista nessa reforma. Não pode ser passivo. A gente vai falar mais disso daí, né? Show de bola. Então, gente, fique atento, porque eu sei que você, olha só, o YouTube me mostra que tem muita gente que assiste aqui o nosso canal e não é inscrito. Então, vocês estão vendo hoje com dois feras aí para falar sobre um assunto muito interessante. Estou trazendo aqui para vocês, totalmente de graça. Então, vem aqui no nosso canal, se inscreve aqui no canal, porque quando você se inscreve, você ajuda o meu canal a crescer, você apresenta para mais pessoas e quando a gente ajuda as pessoas, o universo vai trazer de volta aqui para nós. Então, se inscreve, que eu sei que você assiste esse podcast e não se inscreve. Então, se inscreve aí, por favor. E dá joinha, né? Dá o joinha. Pode dar o joinha aí também, que vai ajudando cada vez mais a gente contribuir. Compartilha esse conteúdo. Bom, vamos lá. Doutora Tânia, primeira pergunta eu vou direcionar aí para a doutora. Me explica sobre a reforma tributária. Me fala por que surgiu a reforma tributária e o que isso está mudando dentro do sistema brasileiro de tributação mesmo, legislação. Me fala um pouquinho sobre isso. Olha, Marta, o clamor de uma reforma tributária, a unificação da legislação, da forma de calcular, já vem há anos, né? E acho até que, falando uns anos pouco aqui, vem do Marco Sintra, que queria criar um imposto financeiro, que somaria uma taxa e ficaria tudo condensado, mas essa ideia não vingou. Tá. Aí nós tivemos a filosofia de unir a parte federal com a parte estadual. Aí o que se chama de IVA dual. Primeiro precisou-se fazer o quê? Quando as pessoas falam que a reforma tributária não vingará, esqueceu que nossa Constituição já foi modificada por uma emenda constitucional. E isso por quê? Todos os tributos, quando você fala tributos, Marta, está incluso imposto e contribuição, porque o PIS e COFINS são contribuições. Então, quando você fala tributos, você unificou tudo, e o ICMS e o ISS é imposto. Então, a nossa Constituição regra cada coisa, quem pode cobrar o quê e como se compartilha. Então, primeiro veio a emenda constitucional alterada. Para se alterar uma Constituição, tem que ter o quórum máximo, então foi isso. E esse ano que nós tivemos, para até não deixar esse assunto muito chato, com esse juridiquês, tivemos a lei complementar. Quando é publicada a lei complementar, o que a lei complementar está falando? O que está sendo criado e o que está sendo substituído? Resumindo, PIS e COFINS serão substituídos pela CBS, tá? O ICMS e o ISS passam a estar dentro do IBS.
Isso quer dizer uma mudança significativa. Eu vou chamar muita atenção a isso, porque quando ele junta o ICMS e o ISS numa só, faz com que estados e municípios tenham que estar juntos. Tanto que eles têm um comitê separado. Então, esta aliança é o que está agora sendo montada. Os estados estão mais fortes. Você vê com várias publicações de nota técnica e tudo mais. Mas bastava só tirar? Não. Existe todo um cronograma e um exercício, mas eu chamo muita atenção, Marta, que muita gente nunca teve acesso, ou poucos tiveram acesso, a gente sabe disso, né? Com 23 anos de amizade, a gente sabe quem teve acesso e quem não teve. Ao que se discutia num projeto piloto. A Receita Federal, com o Cefaz, o próprio ENCAT, eles tornaram público agora. Então, você entra lá no site da Receita e do Concefaz e analisa as reuniões, os próprios auditores, os próprios técnicos, falando passo a passo o que eles estão fazendo. E detalhe, no primeiro momento foi convidado um grupo de empresas, agora mais 500. Então não é oba-oba, eu quero tal. As principais empresas estão nesse projeto. E o que se busca? Uma simplificação. Haverá essa simplificação? Sim. É a mesma base de cálculo para o CBS e IBS. Os mesmos fatos geradores. Então, hoje, para que eu fale PIS e COFINS com você, Marta, eu deveria ler, no mínimo, eu tenho saudade, né? Eu tenho 41 anos de profissão, quando o diretor entrava na sala e perguntava qual a alíquota do PIS e COFINS. Aí eu respondia 0,65 e 3, né? Porque era assim, lucro. Aí, hoje, qual é o produto? Para quem você vai vender? Onde está a empresa? Então, a complexidade, né, Valdir, é muito grande. Muito. E o que nós teremos daqui a uns anos? Daqui a uns anos. Ontem mesmo eu dei uma pós e a matéria de fechamento era reforma tributária. E eu disse para o pessoal, eles me perguntam, Tânia, quando você acha que vai estar estável? Vai estar legal e a gente vai ver se facilitou. Acho que em 2034, 35. Antes disso, não. Por quê? Marta, já é difícil conviver com ISS, ICMS, PIS e COFINS. Imagina agora. Lembrando que ISS, nós temos mais de 5.500 municípios, 5.500 decretos. Eu tenho uma lei complementar 116. Tá, mas cada município adota um parâmetro. ICMS, então, eu tenho o que está na Constituição, eu tenho a lei de cada município põe decreto, põe portaria, aqui em São Paulo, portaria CAT, resolução. Então, como você faz com resolução? É muita coisa. Semana de informação. E você conseguindo filtrar isso, canalizar, e há um regramento, Marta, jamais visto de dados. Por exemplo, para mim classificar um produto amanhã, não é só falar que ele é tributado. O meu sistema vai ter que dizer qual artigo da lei que se encaixa esse produto. Estou certa, Valdir? Sim, com certeza. Toda uma classificação nova aí que tem que ter atenção. Então, gente, eu me lembro do tempo como programadora de sistema, lembrando que eu entrei na contabilidade para implantar um sistema, porque o contador, ele não queria a informatização. Eu sou do tempo, gente, da ficha tríplice. Para quem não conhece isso, a ficha branca era diário, a amarela era o crédito e a rosinha era o débito. E isso era somado, essas coisas. Depois vinha numa máquina grande, datilografia, papel gelatina, depois veio os primeiros computadores, estou nos primeiros programas. Quer dizer, ver essa mudança agora me enche de orgulho. Estava falando há pouco, a contabilidade toda digital hoje, que coisa linda, que agregação de valor, rapidez. Então, mas o cliente, né, e o escritório não tem que mandar só o boleto de pagamento.
Sim. Ele tem que mandar todas essas informações, porque tecnologia para você ser o diferencial, tem. Uhum. Agora, que é fácil, que tá simples, eu posso dizer que não. Ou seja, doutora Tânia, eu vejo ainda muito contador de cabelo em pé, porque de fato existe informações ainda que tá meio nebulosa. Tanto é que até a gente tá conversando no bastidor, eu ouvi essa semana dizendo assim, gente, não tem que ouvir ninguém falar sobre reforma tributária, porque nada está definido. E aí a pergunta para a doutora realmente nada está definido? A reforma tributária, ela vai começar a valer só a partir de 2027, ano que vem? Me fala um pouquinho sobre isso. Olha, Marta, eu já dei vários cursos em company Tá. e para entidades. Uhum, Quando a gente chega com usuário, uhum. que é a empresa, por exemplo, eu acho e tenho certeza que eu te dizer que a reforma tributária começa na empresa e não no escritório contábil. Tá. Eu tenho Da esses empresa para o escritório. exatamente o que Ouviu, eu né, disse. contador? Pega aí o insight, hein? Gente, a contabilidade, e eu sou uma contadora que amo o que eu falo, ela registra fatos pretéritos. A empresa já comprou, a empresa já vendeu, a empresa já recebeu, a empresa já pagou. O que a gente faz é a consolidação tributária. Os lançamentos futuros, quais são? Provisão de férias e 13º, que até o sistema de folha faz, mas a gente tem que conferir. Mas aonde começa esse cenário é no RP do cliente. Pô, mas meu cliente não tem RP. Primeiro ponto. Né? Importante. Depois até o Valdir vai. E o segundo, o tributo, Marta, ele começa, não é mais apuração no local, tem alguns que são, mas a maioria da reforma direciona o tributo para o destino da prestação de serviço ou mesmo do produto. Pergunta você, no seu cadastro de cliente ou fornecedor, você analisava aonde está o município, da onde está o fornecedor e tudo mais? E como é que você vai amanhã tributar na nota, se você não vê? Então, aí eu concordo com os contadores falar que essas alíquotas não estão ainda definidas, mas eu já posso fazer um saneamento do meu cadastro. Uhum. Agora, o que já tem pronto? Aí, Valdir, depois você me complementa, por favor. Claro. Já saiu um monte de nota técnica e eu já estou usando. Inclusive, ontem eu dei uma super dica para os meus alunos de MBA que espero assistir esse vídeo e comente aqui depois. Por quê? Eu disse a eles, a tabela, uma tabela simples, uma tabela de códigos, nomenclaturas de prestação de serviço, o que eu tenho hoje de prestação de serviço? Eu tenho a Lei Complementar 116 de 2003, que diz qual é o código do meu serviço. E aí a prefeitura criou subcódigos, mas me vinculando à Lei Complementar. Agora não é mais só isso. Agora não, a NBS, a Nomenclatura Brasileira de Serviço, já tinha sido publicada há muito tempo. Mas cada serviço tem um código. E esse código vai ter que ter um alinhamento com IND-OP, que é um outro código. E depois vai ter uma outra classificação. Eu estou falando em 5 classificações. Meu Deus do céu. Mas qual é a concepção? Nós estamos falando para contadores. Uhum. O que eu vejo nas empresas, não em São Paulo, né, em algumas só, o cara falava assim, olha, me dá uma nota para mim fazer um pagamento para você. Isso. Então, muitas vezes, a nota fiscal, Marta, não está ligado à atividade desenvolvida e o contrato. Você entendeu? E isso, e até complementando isso, doutora Tânia, eu vejo isso muito quando a gente tem um prestador de serviço lá na DPG, que vai prestar algum serviço para nós. Você acredita que sempre vem aquela nomenclatura, serviços de correio, não é correio, como que é? Outros serviços administrativos? Ou serviços de mala direta, sendo que não tem nada a ver com a prestação de serviço que aquele cara fez para mim, viu? E eu posso pegar um gancho para você muito grande.
Até 2023, nós temos 17 milhões e 120 mil empresas no MEI. Uhum. 6 milhões e 300 no Simples Nacional. Somando esses dois, nós temos 23 milhões e meio de empresas. Essas empresas, a MEI não transferiu, mas a Simples transferia crédito para o lucro real. Isso. Agora não vai Transferir mais. Agora, quando fala que não começou, Isso. vamos lá. E o contrato que eu tenho com o tomador do serviço prevê esses novos tributos no meu custo da prestação de serviço? Marta, esse número está fresco na minha cabeça. Se você pegar uma mercadoria, uma prestação de serviço de 1.000, quero 30%, incluir todos os impostos. Em 2020, que nós fizemos, 2027, começa o PIS. Eu tenho que vender esse produto a 17 mil e uns quebraram, né? 17.500 e pouco. Produto de 1.000. Não, era 10 mil. Ah, tá. Eu quero 30% de lucro. Lucro, aham. Mas 30 é muito. Mas peraí, no lucro presumido, o governo acha que prestador de serviço tem 32%. Isso. Eu estou dando 2, assim. Então, você vê como vai ter esses impostos. Agora, isso não é fácil. Isso não é fácil. E mais ainda, só para complicar um pouquinho, e os produtos? Tem uma palestra, anota aí, papel e caneta na mão, CFC. O que é o CFC? Conselho Federal de Contabilidade. O Conselho Federal de Contabilidade convidou o Álvaro Bahia. Uhum. Eu vou colocar o link dessa palestra aqui embaixo, você vai me mandar? Vou. Aí eu coloco aqui pro pessoal dessa palestra que ela tá falando, É. tá? Aí, esta palestra fala do Jetim. O que é o Jetim? É o EAN. Ele está obrigatório há tempo, mas as pessoas ainda, muito deles, não colocam na nota. E o Jetim hoje é um parâmetro de lastreamento de tributação do produto, ou mesmo de quantidade, de volume e de forma. Quer dizer, agora é produto. E o produto, eu vou ter mudança. Eu tenho crédito presumido, eu tenho tributos na alíquota zero, eu tenho de 60%. O prestador de serviço, por exemplo, essa classificação que você tem na nota, o cliente vai falar, não, peraí, olha, eu quero IBS e CBS na nota. E o contribuinte, Marta, tinha colocado no Simples Nacional, mas não tinha atrelado uma profissão regulamentada. Mas, professora, por que essa profissão regulamentada? Porque as profissões regulamentadas vão ter um desconto de 30% na base do CBS e IBS, tanto de um lado como do outro. Agora eu coloco o que você falou, outras atividades de apoio administrativo. Isso. Então, Mala direta. se o cara coloca isso e quem toma o meu serviço fala, não, eu quero IBS na nota, por você nem estudar o conselho que ele estava, entendeu? Vinculado. Então, você tem que modificar o contrato, às vezes tirar da junta, pôr no cartório, separar as coisas. Aí, levar o contrato para o conselho, por exemplo. Nós, contabilistas, temos que pegar o nosso contrato social e registrar no CRC, desculpa. E é só a empresa que é registrada no CRC? Não, o profissional também. Então, são 2 taxinhas que a gente paga, né? Isso. Do conselho. Aí, mas isso é porque eu vou ganhar 30, eu vou ser tributado, até ganhar, né, Valdir? Eu vou ser tributado 30% a menos do IBS-CBS lá na frente. Então, se eu tiver que pensar em tudo isso só na hora que estamos valendo em 2027, não dá certo. Porque a nota, a partir de janeiro, já tem que ter esses códigos. Então, a partir de janeiro já está obrigatória. Período teste. Tá. O que é o SPED? É o Sistema Público de Escrituração Digital. O SPED tem que estar correto? Tem. A nota fiscal é um SPED? Faz parte
do Mas SPED. muita gente hoje transmite SPED zerado, né? Vai lá e zera ele, certo? Ótimo. E depois vem uma multa. Será que o empresário está sabendo que este dado, Marta, este empresário vai ficar sabendo que o contabilista está entregando zero? E depois vai ter como retificar, como Por eles fazem quê? hoje, né? Porque, olha que top 10. Ah, Vem aí uma apuração assistida. O tributo sai da competência e vai para o financeiro. O que isso quer dizer? Eu só tomo crédito se o fornecedor tiver pago ou eu, quando pagar o fornecedor, utilizar o sistema split. Caso contrário, e eu fiz esses exemplos na sala, pô, eu tenho um curso de reforma fantástico show. para mostrar esses efeitos. Então, a reforma tributária, ela não mexe só com tributos. Ela mexe com o fluxo de caixa da empresa, mexe com o tributo dentro do meu estoque, as minhas relações de consumo, tanto com fornecedores. Aquele negócio de eu ir para Minas com uma empresa, acaba esse benefício. Tanto que foi criado dentro da reforma, né, da lei complementar, fundos para compensar essa perda desses incentivos para empresas que foram para Minas, para Goiânia, Espírito Santo. Espírito Santo. Uhum. Então, isso vem. Mas este fundo, ele não, como o Valdir descobriu outro dia que nós estávamos estudando sobre a reforma, ele não vem com dinheiro muito grande, ele tem 40 bilhões, certo, Valdir? De aporte anual, De aporte anual. mas após a conclusão, né, da reforma, que é o Só fundo, 2033. só de 2033 a 2043. Então, Tem os aportes. 10 anos. Esse é um dos fundos que é aquele que vai suprir alguma deficiência que venha causar nos entes federativos, né, e Ou seus seja, não municípios. ter dinheiro, né? Que é diferente do outro fundo, que é o que vai suprir deficiências dos benefícios atuais. Né? Que é São 40 dois. bi. Tá vendo? Não sabia dessa informação, tô sabendo agora. Não, inclusive a gente mostra, quando eu e o Valdir estamos dando um curso que nós demos com muito orgulho na Associação Brasileira das Indústrias de Laticínios, né, aqui em São Paulo, chamaram as principais empresas desse ramo, queijo e leite, e nós mostramos. A gente percebe, Marta, quando fala-se de reforma, que o pessoal está falando dessa reforma de uma forma, não desmerecendo, tem grandes profissionais falando, mas eu tenho que estudar case a case. Não tem mais uma regra, um bolo para todo mundo, não tem um bolo de fubá. Acabou, né? Acabou. Cada empresa precisa estudar a sua realidade. Por exemplo, posso citar uma? Eu estou em São Paulo, município de São Paulo. Gente, agora em outubro, São Paulo falou: não vamos aderir ao portal da nota fiscal de serviço eletrônica. Eu, particularmente, fiquei muito triste com essa decisão. Ele falou: olha, eu vou colocar na nota fiscal que nós já temos hoje na nota fiscal paulista os campos de IBS, CBS, todos esses códigos. Mas qual era o grande sonho meu, né? Que eu adoro tecnologia, é que o empresário pudesse ver no corpo da nota que esse tratamento de tributos feito pela Receita Federal na nota municipal. Se você vê uma palestra de quem está fazendo o projeto da nota fiscal de serviço eletrônica, você vai ver que vai facilitar a vida do contribuinte, do contador e tudo mais. Agora, do jeito que ficar aqui no município, eu não vejo que facilita. Por exemplo, eu peguei uma nota hoje, de um autônomo. O autônomo, ele emitiu uma nota fiscal de serviço aqui da prefeitura, e a nota fiscal de serviço prefeitura não demonstrou para esse autônomo que ele tinha que sofrer uma retenção de 11% do INSS. Se tivesse no outro cenário e o contabilista tivesse parametrizado o sistema para o seu cliente, né? Porque se foi uma nota, tem um cliente, já ia automático, não precisa que o dono, entendeu? Eu vou ter um trabalho de parametrização, mas depois eu vou colher frutos. Entendi.
Ou seja, Aliás, Mara, se eu puder falar Ah, complementando a doutora Tânia, essa é uma questão importante, porque a reforma, ela, na linha do tempo, sim, ela simplifica ou até extingue praticamente as obrigações acessórias, que hoje é uma base muito forte dos trabalhos dos escritórios e isso. tudo, né? Até essa base de trabalho orientadas às acessórias tirou um pouco muitos contadores da função solidária como administrador, Sim. né? Só que o que muda? O governo agora, ele foca a obrigação principal, que é a nota fiscal da operação, né? Por isso que essa fase rica de mexer com os cadastros, olhar a tipificação dos parceiros, a qualidade deles, né? Se o Simples ele vai ser optante ou não, já pode ir conversando, porque isso aí é planejamento. Não dá para esperar decisões que o próprio governo ele está estudando, porque a reforma é tributária, de regras, mas afeta a vida fiscal da nação e das empresas. Quer dizer, tanto pelo lado do governo, toda a política de arrecadação da receita fiscal, como das empresas. Então, esse lado de voltar para poder emitir um documento íntegro, com todas as informações, como a doutora falou, né, já revelando o rastro de todo o tributo e para aí dar controle dos créditos que vão ser transferidos, né, para que o IVA dual possa fluir, né? Então, isso é fundamental. Então, não dá para ser passivo. Então, todos têm que estar participando disso aqui. A reforma está sendo construída pela nação, não é só para o governo, porque afeta a vida de todas as empresas, afeta a vida fiscal, né? E aí a tecnologia, os RPs têm que fazer a sua parametrização, mas não é ele colocando lá que vai dar certo se não tiver especialista que sabe se aquele tributo está bem parametrizado ou não. A tecnologia dá o meio, né? Mas é necessário ter Especialista. o especialista, ele é o responsável. Aí, voltando, a empresa nasce dentro da empresa, a proposta, mas ela sempre vai procurar o apoio dos profissionais. É ali que a contabilidade atual, que hoje cerca a maioria das empresas que estão aí formadas, precisa se manifestar o quanto antes. Ela tem, sim, que estar bem preparada para participar e não esperar. Show. E aí vem uma pergunta para vocês falando sobre isso. E vocês estão falando, eu estou pensando na minha empresa como prestadora de serviço. E eu sou lucro real. Eu ia falar nisso. É, e eu estava até pensando na minha empresa como prestador de serviço. Então, assim, ó, por exemplo, o Daniel tá aí, ele fala assim, Marta, não vou falar de reforma com você agora, porque ele é um dos que fala, porque não tem nada definido. Não vou falar com você. Ele é um dos que fala. Até depois desse podcast, eu vou tentar conversar com ele. Porque eu estou pensando o seguinte aqui, vocês falando. Ou seja, os PJs hoje que prestam serviço para mim, todos eles são Simples Nacional. Eu sei disso. E eu tomo crédito. 9,25%. Exato. 10%. A partir do próximo ano, tudo bem que é teste, que eu sei que a partir do próximo ano ainda eu consigo tomar crédito. É só a partir de 2027 que não. E não. Se esse pessoal não mudar de regime, eu não vou ganhar nada com eles prestando serviço para mim. As empresas que prestam serviço para mim que eu tomo crédito, se eu não for revisar todas as empresas que eu tomo crédito e ver se eles estão... Porque o presumido não vai poder tomar crédito, né? Empresa de lucro presumido? Pode. Pode? Não, IBS, CBS, sim. Tá certo. E aí eu vou ter que ver que a maioria hoje das empresas estão no Simples Nacional. A gente sabe disso. Hoje, a maioria delas. Ou seja, a gente vai ter que rever. E aí que entra o papel do contador em olhar isso e começar a orientar o cliente sobre o que você acabou de falar. Valdir, se ele não ir a fundo para olhar, porque não é só ir lá mudar o RP, não é só ir lá classificar tudo certinho. Posso complicar um pouco? Pode, complica mais. O grupo DPG é um grupo muito forte. Uhum. Você tem cliente no Brasil todo. Isso. Que eu te acompanho em fóruns do Brasil todo. Nós nos encontramos em Natal há pouco tempo. Uhum. O teu sistema já mapeou qual é o município de todos os seus clientes? Ainda não. Então, e como o tributo será no destino, percebe que você precisa começar a analisar isso? E do seu CRM, Marta, você tem uma empresa muito antiga. Sim. Graças a Deus. A minha 27 anos, a sua também bastante anos. Quantos clientes estão na base do seu CRM, o fornecedor, que não existe mais? Olha, tem uma coisa interessante, assim, a gente inativa, não sei se dentro do CRM a gente coloca inativo lá quando o fornecedor fica sai. inativo, mas fica ainda inativo. fala dentro, né? E tá lá dentro isso. Entendeu? Agora,
Amanhã, Ah, se esse cara se torna ativo, o que que tua equipe comercial faz? Você já fez todo um tratamento de leitura, ajuste de reforma. uhum, Olha que legal. E ele ligou um antigo. Não é só colocar a palavra ativo e você, porque faltou a análise da tributação, da forma que ele está, se é lucro presumido, lucro real, né? Porque eu acho que o governo está caminhando para isso. Quando o mas Valdir. contabilidade hoje não é tudo simples, a maioria? Então, É o que eu Marta, vejo eles falando o tempo todo. não é simples, não. O que que a contabilidade tem que entender é que, embora o cliente dele tenha optado pelo regime do Simples Nacional, ele é obrigado a fazer uma contabilidade. Sim. Ele é obrigado a ter ativo, passivo, estoque, ativo imobilizado. E o lucro agora que mudou? Marta, olha o momento que nós estamos. Foi aprovado o novo teto de isenção de imposto de renda. A empresa que não tiver contabilidade, como é que vai fazer essa ata de distribuição de lucro do que ele tem no seu patrimônio hoje, que não é só olhar banco? Ele tem que apurar uma contabilidade técnica e falar assim: olha, eu tenho aqui, vou chutar um número baixo, Uhum. eu tenho 100 mil para distribuir, mas eu não posso tirar esse dinheiro do caixa. Mas a norma que saiu semana passada fala assim: olha, registre que você tem 100 e você poderá distribuir esse 100 até 2028 sem imposto. Ah, mas 100 não tem, professora, de lucro. Não, mas se em 2028 ele já tiver com 700 mil, eu tenho que mostrar que 100 era do lucro antigo. Como é que eu vou mostrar um lucro se eu não tenho contabilidade? É um divisor de água, gente. Ou a pessoa contrata um escritório que faça contabilidade. Ah, mas professor, olha o preço que ele quer pagar. Não. Aí, só em você chamar ele aqui, falar, meu amigo, sabe aquele lucro? Porque na norma do imposto de renda, eu adoro essas coisas, deu para perceber, né, gente? Na norma do imposto, fala, olha, não é só o lucro, eu vou somar com outros rendimentos seus. E já tinha até na reforma, olha, eu vou somar outros aluguéis seus. Ou seja, agora é até para o empresário, né? Não é É, só o lucro que distribui, tudo que ele declarou no imposto de renda é, vai estar tudo como rendimento dele e acabou. é. E aí? Será que não precisa sentar com o empresário? Marta, estão me pedindo horário, por exemplo, Uhum. essa semana. Eu falei, eu não tenho agenda essa semana, eu tenho que sentar com meus empresários. Mesmo aqueles que eu não tenho acesso à declaração de imposto de renda, eu preciso conversar com eles, falando, meu amigo, quantos imóveis você tem na sua declaração? Ah, tenho 10 casas que eu herdei. Tá, cadê a receita das 10 casas? Não tem. Ah, é só meu irmão mais velho ou minha mãe que recebe. Tem que ter um documento. Porque até 3, se eu sou coproprietário do imóvel, eu tenho que ter um usufruto, um fruto disso. Eu não posso deixar da forma. Porque o governo, ele foi, Valdir, que eu digo ontem na aula, ele foi muito estratégico. No primeiro ano, ele falou assim: olha, me declara os seus bens. Aí você foi lá. Me dá o IPTU dos seus bens. Dá o número do IPTU. Você, ah, mas eu não pus, mas ele já sabe. Nem adianta que ele já sabe. Aí ele falou, no outro ano, ele falou: ah, me dá o número do registro do cartório. Agora, nessa reforma que ninguém está falando que nada está acontecendo, foi criado um cadastro imobiliário brasileiro Uhum. de todos os imóveis. Sim. Quem está sendo alimentado? É isso que as pessoas leiam, por favor. Você que é empresária, faça um negócio, faça um podcast da lei. Pega lá essa lei, e transforme ela num áudio. Você está dirigindo, você está escutando. Mas aí, com a inteligência artificial que serve para isso, você fala, não mude nenhuma vírgula da lei.
Mas me faça um resumo, eu quero artigo por artigo, eu quero voz e texto, do que muda na locação, do que muda, na Grande insight, hein, aquisição, gente? Olha o entendeu? insight aí, hein? É. Então, você vai começar a ver, caraca, por exemplo, eu vou deixar aqui um pedido de desculpa que a professora vai adorar. Eu sou convidada para entrar em umas aulas, lá em Mato Grosso, Nova Mutum, nas quintas-feiras. E aqui em São Paulo, nós estávamos conversando com as hold, todo mundo está querendo hold. Isso. Marta, eu só ouço falar em hold. Uhum. Ah, vamos criar uma hold? Só que a hold paga, tem uma diferença. Quanto vale o imóvel? Você vai registrar a hold pelo valor do imóvel da sua declaração. Então, você vai registrar pouquinho. Ou quanto ele vale? Você viu agora que aqui em São Paulo, a prefeitura já vai aumentar a IPTU, 10% e tudo. E nós aqui em São Paulo temos uma coisa chamada valor de referência. E o governo, olha como o governo mostra as coisas. Por isso que eu gosto de ser mentora de alguns escritórios. O governo disse assim, olha, o ano passado, você quer ajustar o seu imóvel ao valor presente? Me paga 5%. Foi o ano passado, agora não tem mais. E aí, o ITBI tinha uma demanda aqui em São Paulo muito grande sobre o ITBI. E aí, uma professora, a Ju, estava dando aula, e ela falando da reforma tributária em uma universidade estadual, Top Gun, e ela falou, olha, um dos redutores no ganho para pagar IBS, CBS aqui para apurar, é o ITBI. Eu estava confundindo com o ITBI Uhum. da Hold. Eu falei, não, Ju, não tem. Depois eu entrei quinta-feira, agora falei, Ju, desculpa, alunos, a sua professora estava certa, ITBI. Então, eu tenho que recompor até documentação. Cadê o Uhum. valor do ITBI que eu paguei no imóvel? Onde está esse valor? Marta, são pequenos detalhes que vai diferenciar o profissional aqui do Top Gun, que eu chamo de Top Gun, Uhum. do, Do basicão. do basicão. Ou- Onde você quer se situar? Ou seja, essas empresas, essas contabilidades online que existe hoje, que tem aí 50, 60 mil clientes, provavelmente essas empresas vão acabar, não sei, né? Aí é uma Elas visão. elas vão melhorar a receita, né? Porque você sabe que consultoria cobra a parte, né? Isso. Aí você acredita que, porque assim, porque o que todo mundo fala dessas contabilidades online é que elas não fazem contabilidade. Não faz. E aí, como que fica? E até a oportunidade para você, contador que está assistindo, Aumentar o seu faturamento. Exato. Mas agora, qual é o impacto, doutora Tânia, nisso nas empresas? Porque, assim, concorda comigo que hoje 99% das empresas, tem um estudo, né? São médias e pequenas O empresas. Valdir fez esse estudo. Então, fala para mim, Valdir. Hoje o Brasil ele é composto por maioria das empresas que são pequenas e médias. Então, as grandes Perfeitamente. são As- poucas. Isso, e até as médias para evoluir, elas têm um problema de sucessão. Então, elas não se Isso. profissionalizam para crescer. Então, por isso que a gente vê cada vez mais os CNPJs que são abertos, ou eles estão no Simples Nacional, ou algumas empresas que estão ascendentes, Uhum. elas não crescem na mesma velocidade que é a base, que são as pequenas, né? Elas não Isso. têm grande movimentação ali. 90% já é Simples Nacional MEI, né? De Uhum. todos os CNPJs. Sim. São 26 Ativo. milhões no total dos ativos, né? Então, você vê que essa mobilidade significa que não tem quantidade de empresas, né, amadurecendo ou crescendo o suficiente para trazer grandes desafios nesse sentido. Tem que ter maturidade de gestão ali, né? Então, maturidade de gestão é um campo muito fértil para as contabilidades ajudarem a qualificar a gestão da empresa financeira, que é através da contabilidade. Eu sou sempre fã da contabilidade ser o meio gerencial de todas as Isso. informações da bússola. empresa, Uhum. sempre com governança, fazendo a equidade. Então, se o que é expresso na contabilidade, se vai para o governo, vai para o banco, é do empresário também, ele tem que tomar decisão ali. Só que tem o gap temporal, né? Em cima, quanto tempo eu tenho esses números na mão? Aí é um papel que a contabilidade tem que assumir gerencial. Aí fica só uma interrogação, né? Pensamos assim, o Simples Nacional que está hoje, aqueles que começarem a optar para ser IVA, eles vão tomar crédito também,
né? E Mas de vão quem ter que eles abrir crédito. compram? De quem eles compram. Olha Entendeu? só, vai ter que ter contabilidade, vai ter que ter uma organização já de pensando grande, não tem mais o Eu não pensamento posso só pequeno, tributar os né? 26,70 para frente. Sim, agora olhando para nível Brasil, você está falando, eu estou pensando aqui no nível da educação do empreendedor brasileiro. Ótimo. Do nível, e aí, gente, eu convivo não só com contadores, e a gente vê que até no meio da contabilidade, a maioria ainda empresarialmente é muito cru. Infelizmente. Por isso que Pensa eu fui muito, dar muita aposta. pensa muito tecnicamente, não em gestão, tem toda essa governança. Você acha que, de fato. Aí agora vem a minha dúvida. Você acha que no Brasil as empresas vão conseguir avançar nisso? Eu olhando assim, porque primeira coisa, que na hora que o governo vê que as empresas estão começando a sucumbir, que querendo ou não, são as pequenas e as médias que segura esse povo todo aí. Você acha que isso vai conseguir avançar? Vai, Marta, porque há uma necessidade geográfica para Uhum. isso. Por quê? Vamos supor, é tanto município e é tanta complexidade hoje de empresa, de produto, porque foram complicando. Ó, se é um distribuidor de bebida, ele tem 3 tipos de PIS e COFINS. Tem o PIS e COFINS monofásico, bifásico e Normal, e o dele, que é o cumulativo do lucro real que toma crédito. Uhum. É muito complexo. E como é cobrado isso por NCM? Entendeu? Entendi. Quando eu vejo o Estado, não vou citar quais estados, mas o Estado do Centro-Oeste fala, olha, empresas, vem para cá, vou pôr um porto aqui você não paga o ICMS quando você desembaraça, só quando você vender, aí você faz uma transferência, o outro estado fala, pô, eu não vou te devolver dinheiro da transferência, não quero esse crédito, porque eu não recebi. Então, nós estamos vendo um momento de implosão daqui a pouco. Você E SS também, né? Porque a gente piorou, né? abre em outro município para pagamentos, que São Paulo, por exemplo, é 5%, Barueri está 2%. Então, Como que vai ser isso? aí pega o seu faturamento Aham. e pega a sua folha no e-social. Ah, eu não tenho folha, eu pego nota fiscal. Melhor ainda, eu tenho todo o CNPJ faturando contra você. Para onde cabe todo mundo assim? Por que você está nesse endereço que é 300 metros quadrados para você e o Alex? Entendeu? A conta não bate, porque o pessoal está fazendo uma análise geográfica, geofísica. Então, quando você vê um sistema chamado, qual é aquele do imóvel? Daqui a pouco eu lembro. Ele mostra todo um imóvel e mostra quanto que é cada sala do imóvel, entendeu? É geofísico, Sinter, é o Sinter. O Sinter, anota aí, SINTER. É um negócio novo? Não, estava lá. A Receita foi aprimorando o Sinter. Agora pega o cadastro que os cartórios estão mandando e pega a declaração de imposto de renda do Valdir que lançou todos os bens. Agora os cartórios vão se unificar, né? Acabou. Você está entendendo? Olha, gente, quem acreditava que existia um meio de pagamento, que eu pegasse o celular, mandasse o número de telefone da Marta, e o dinheiro caía instantaneamente na conta da Marta. Fala assim, isso há uns anos atrás, todo mundo falaria que é mentira. E mais, eu vou falar de um banco aqui que eu uso. Aí você entra no Itaú, aí ele tem eu consigo exportar meu extrato para uma extensão de arquivo que já entra automaticamente na minha contabilidade. Isso aí. Gente, a nota fiscal faturada e da prefeitura já entra automaticamente do Estado na minha contabilidade. A folha, se eu não tenho movimentação, ou mesmo hoje com os pontos eletrônicos, cara, queria fazer contabilidade, como é que eu fiz? Tinha que pegar o cartão de ponto lá, Na mão. dividir por 60 minutos. Acabou isso, gente. O que o empresário ele vai acabar? Porque o empresário hoje, ele não é aquele mais antigo. Nós estamos entrando, Valdir, naquela geração, terceira geração dos empresários. Primeiro foram os avós, pai. O terceiro quer rapidez, ele quer a bússola.
Isso. E ele já está vendo e aproveitando se o contador dele, e ele está indo para algumas reuniões com outros empresários, que o cara chega e mostra para ele. Esse showman de contabilidade que mostra, leva um monte de contador, vai olhar. Vocês me veem muito nesses eventos? Não. Sabe por quê? Eu estou no evento do empresário. Eu estou na Anamaco, na Na BIC. na BIC, na APAS, eu estou vendo o que o empresário, a necessidade dele. Quando eu vi o SPED, entendi o que era o SPED, eu falei, cara, eu tenho que me posicionar, se posicione. Eu tenho que estar lá na empresa ajudando o empresário e não fazendo a contabilidade dele. Então, fui arrumar cadastro, que agora... Que esse vai ser o grande ponto da contabilidade daqui para frente, né? Sim, você tem que estar aonde nasce o lançamento. Uhum. Você está entendendo? Até porque, Marta, se você não está, alguém vai estar no seu lugar. E a pergunta é, acho que vai ser até ali pro Valdir, Hum. são muitas empresas. O contador tem um cadastro de empresas muito grande e a maioria dos contadores, infelizmente, não é nichado. Tá aí o poder do nicho para quem não é nichado ainda, que é uma grande oportunidade. Que eu acredito. Agora, quem não é nichado tem muita empresa, muito cadastro, muita coisa para fazer. Como que a tecnologia ajuda? Como que o cara faz para... Porque ele não consegue estar, ao mesmo tempo, nos clientes, olhando tudo. E, infelizmente, hoje a gente tem um apagão de mão de obra muito grande, de pessoas capacitadas. Me fala como que o contador consegue utilizar a tecnologia para resolver esse problema e mostrar esse valor pro empresário, porque daqui para frente, se o contador não conseguir mostrar esse valor pro empresário, é mais fácil ir lá e pagar uma contabilidade online e tá tudo certo. É muito mais fácil. Se o cara não conseguir mostrar o valor dele lá pro empreendedor. Ou seja, esse empreendedor Ele vai acabar... ser trocado, Marta. Exato. Por isso que eu tô falando. Senão, assim, ou ele vai ser trocado, ou o cara vai achar que só pagando uma contabilidade baratinha aqui tá tudo certo. Já é um ponto importante de reflexão, porque a gente tem que separar todo o investimento tecnológico da operacionalização e aquele que dá base estratégica para essa mudança toda que está em trânsito. Então, a contabilidade ela será cada vez mais exigida, ela não está fadada a desaparecer, pelo contrário, ela está fadada a crescer, a assumir mais o papel junto à controladoria, a dar mais suporte para as decisões dos empresários. Operacionalmente, os RPs, os sistemas de informação que geram as obrigações acessórias, os sistemas de contabilidade que são usados pelos escritórios, eles estão investindo para poder se adequar, né? Tanto importar os documentos para fazer a conciliação, seja do fiscal, né? A questão do financeiro, lidar com os créditos. Imagine conciliar os créditos nessa nova vida da tributária. Se já tem sempre, já estava maduro você conciliar banco, conciliar fiscal, agora você vai conviver até 2032 com os modelos. A transição impõe todo, e 2027 está aí, a CBS já estará presente, acaba PIS e COFINS, você tem que fazer uma adequação grande para ter o controle. Então, esse lado operacional, às vezes, faz com que essa falsa ideia de que tem muita coisa ainda para se definir, ou, como alguns dizem mais radicalmente, nada está definido. Né? Mas não é verdade, a gente já viu quanta coisa que afeta, muita coisa. Inclusive, Daniel, e se o prepare. tempo está passando. Então, assim, o tempo é curtíssimo, porque em janeiro já começa a obrigatoriedade da emissão dos documentos fiscais. Que código você vai pôr de IBS na sua nota? Pois é. Que código você vai pôr de CBS na sua nota? Não sei ainda. Preciso que o meu contador me oriente. Então. Tá vendo, E o Daniel? investimento que a gente fez pensando nisso, né, e a Tânia favorecendo tanto com as análises e com toda essa cultura que a gente está interagindo de reforma e todo o conhecimento que tínhamos, a gente investiu em tecnologia exatamente para poder já diagnosticar, mapear muitos efeitos. Mas não é olhando simplesmente para uma conta de, olha, isso aqui, mais isso, daí, isso, aquilo não diz muito, mas como aquilo afeta o modelo de negócio, né? Como aquilo afeta, e tem que respeitar esse perfil. Cada empresa tem o seu. Aí a gente sabe, às vezes, a distância que o escritório tem dos processos da empresa, o quanto ele conhece do seu cliente. Às vezes é um fluxo só de documento, recebe as notas, ele conhece através das notas. Então, aí a tecnologia ajuda, né? Porque ela se alimenta dessas informações, organiza isso numa velocidade e consegue já trazer suporte para começar a pensar estrategicamente
né, o que tem que ser feito. E, estrategicamente, todo o ano de 2026, ele é teste operacional, mas ele é um fôlego que tem para ajuste de modelo. E aí a contabilidade tem que estar inserida nisso. Ela tem que estar protagonista, ajudando a melhorar o modelo de negócios dos seus clientes. Seja ele um Simples Nacional que vai optar pelo IVA, ele vai precisar de contabilidade. Seja aquela empresa que já tem uma contabilidade, mas tem que rever formação de custo, tem que rever precificação, resultado, é a questão do tributo por fora, por dentro, como que isso aí vai fluir, né, conviver. Terão problemas a serem resolvidos, vários deles, mas a empresariado conta com quem? Com um profissional que sempre o acompanhou, se ele está há bastante tempo naquele escritório, para que ele não mude, ele precisa ter respostas. E aí virão várias questões. O empresário está mais passivo porque acha que alguém está cuidando. Quem que está cuidando? O parceiro dele. Se o parceiro dele está dizendo que nada está acontecendo e vai esperar, eu acho que aí sim está se formando uma bolha que hora que explodir uma bomba para todo mundo. Ele Né? não vai ter braço para fazer quando os principais clientes dele vierem até ele. Não vai ter braço para fazer E, isso. e o que eu disse para todo mundo, não é que eu não vou querer atender as pessoas. O dia tem 24 horas e no mínimo eu durmo 6, né? Vamos supor. Sobra 18. Eu tenho que me dedicar um pouco à alimentação e cuidar da família. Vamos tirar aqui 3, 4 horas. Eu tenho 12 horas de trabalho. Quantos clientes eu consigo atender em 12? Eu posso ter a tecnologia, eu posso ter tudo, mas vai faltar espaço. Quando a gente começou a ouvir que iam tributar o lucro e estava esse número 600 mil, olha que interessante, isso é um case verdadeiro. Algumas empresas do Simples, empresários de pequeno e tal, falou, Tânia, eu não sei se eu tenho lucro acumulado. O lucro é o que eu tenho no banco? Falei, não, porque você está devendo imposto. Olha que interessante. Interessante, meu Deus. Falei, cara, você parcelou aqui, ó, você tem parcelamento no Simples, no outro regime que você estava antes. Então, não necessariamente o que você tem hoje no banco é o lucro que você tem. Você vai ter que fazer contabilidade. Aí, mas eu vou fazer esses dados com quem? Porque aí já começou. Porque meu contador nunca falou isso. Eu falei, procura um outro que vê, né, se consegue. Ele achou um outro, que ele já estava de olho. E o cara, em 3 meses, fez a contabilidade desse ano, porque o outro não ia fazer. Mas como tem todas as notas fiscais, ele é muito organizado, sabe que... E esse outro cobrou um valor até razoável, justo. Uhum. E ele falou, ó, se você vier para o meu escritório, é esse preço por mês. Não o preço, mas o preço que ele cobrou para fazer um ano. Sim. Divide por 12, um bom valor. Né? Tá acima de alguns salários mínimos. Muito bom. Mas sabe que esse cara entregou para essa pessoa em 3 meses? Ele falou, olha, o senhor está aplicando um dinheiro numa aplicação que é variável, que fez o senhor perder esse ano 150 mil. O cara deu um pulo desse tamanho, Marta. Falou, peraí. E quando você descobre que você está perdendo dinheiro, Marta? Quando você tem uma boa contabilidade. Quando eu digo que o empresário, né, Valdir, nós fizemos um sistema de gestão. Nós temos um sistema que tira o contador de uma base e leva ele para um gestor. Quando o cliente não consegue pagar tributos, ele pode estar financiando o cliente, ele não sabe fazer preço, ele não compôs tudo no preço, porque a conta não fecha. Liga uma pessoa para mim, Tânia, eu estou sem dinheiro para pagar o imposto. Ele tem ICMS-ST. E o ICMS-ST é o quê? É o governo te dando uma margem de produto que às vezes você não vendeu naquela margem, né? O governo acha que você vai ganhar 100% nessa linda taxa, só que você vendeu só por 50%, mas você vai pagar imposto essa outra parte por 100%. Só que você vai pagar isso, Marta, dia 10 do mês subsequente. E, às vezes, o teu comercial faturou toda a venda em 60, 90 dias. Então, você não recebeu dinheiro, já pagou o fisco, e se o cliente não te pagar?
você tem uma inadimplência até do tributo. Não que você possa bater, tá, gente? Mas eu digo assim, o prejuízo é maior. A maioria, um bom planejamento é que você coloque o ICMS-ST na primeira parcela. Isso aí. Entendeu? Uhum. Então, tem tanta coisa para você. Olha, até te convido depois a gente lançar aí um portal, né, de uns cursos de gestão Isso aí. para empresários, para clarear a cabeça do pessoal. E mais, quando o Valdir fala de sistema, eu até chorei quando eu vi um negócio lá. Eu vi uma tabela do fisco, aonde está o NCM, a nomenclatura do produto, e tinha que achar o artigo da lei complementar que estava a tributação, porque é uma empresa que tem vários itens. Ele tem 14.000 SKU. Eu falei, meu Deus, como vai ser? Aí o Valdir falou, não, isso já está pronto. Agora a gente só precisa... Gente, é ganhar dinheiro, porque o empresário, ele vai vender. Procura quem ajuda. Eu não estou aqui querendo, mas existe. Agora, eu fiz na aula esse final de semana. E eu sei que você ama IA, eu também. Aí eu cheguei para os alunos, vamos fazer um cálculo de um preço? Fiz de serviço e produto. Vamos usar a inteligência artificial. Aí vamos lá. O produto é 10, eu quero ter 30% de lucro. Aí, só isso. Me calcule ISS de 5 e ICMS de 12. Aí o cara... Só que o tributo, Marta, hoje, é tributo sobre tributo. Entendeu? Aí o chat, eu vou falar, GPT calculou errado. Porque se eu não souber qual é a fórmula tributária, o bicho não faz. Você está entendendo? Uhum. Eu posso ter inteligência, calculadora, eu vejo o pessoal falando assim para mim, eu tenho uma calculadora aqui para vender. Eu não tenho calculadora para vender. Eu tenho uma análise de produto que te interessa. Por quê? Quem vai calcular preço, como é que eu vou calcular preço se cada município vai... Se cada estado pode ter uma alíquota? Não é? Porque, Marta, eu tenho que entender quem é, aonde eu estou comprando o produto, qual é o imposto que vai vir. Uhum. Né? Então, o imposto do meu destino. Mas quando eu vou tributar esse produto, eu tenho que saber para onde será vendido. Concorda? Concordo. Então, não tem uma calculadora simples. E tem outra coisa, por exemplo, produto. Eu tenho 23 anexos na lei, ou 3 livros e mais de 2 dezenas de anexos, com vários produtos que estão cadenciados por NCM. Aí nós fomos fazer os testes. Não calculou correto, graças a Deus. Precisou da aula da professora. Vamos ver agora os produtos que têm alíquota zero. Quando a gente pegou a tabela 1, o anexo 1, a primeira tabela, que tem um artigo da lei que cita zero nesse produto, o que a gente percebeu? É qualquer arroz? Não, é o arroz da NCM tal, NCM tal, e NCM tal. Agora, com toda essa tecnologia que o fisco vai. Por quê? Lembrando o que eu já disse hoje aqui, o tributo não é mais competência, ele é feito caixa. Então, eu tenho que ir preparando o meu cliente. Eu estava dando para o meu cliente antes 30, 45, 60, 90, e o fornecedor 90. Quando eu vendi o produto, talvez eu não tenha caixa para pagar o tributo, porque eu só vou ter dinheiro se eu pagar o fornecedor e tirar o imposto e entrar no meu conta corrente. Mas o fornecedor, ele pagando o imposto, entra no meu conta corrente. E se ele não pagar o imposto? O seu fornecedor paga os impostos? Não sei. A gente vai ter que dar. Até isso nós vamos ter que analisar. Que legal. Até isso. Não, meu contador que tem que ver. É o meu contador que tem que ver isso ou sou eu que tenho que ver isso? Você. Eu, o empresário? Não, o contador, não. Eu deixar de dar conta do contador, doutora Tânia. Olha, mas como eu consigo saber se o cara paga imposto ou não? Dá pra saber? E complicar a sua vida. Como eu sei?
Antigamente, Ah. antigamente, há um tempo atrás, você entrava lá na Receita Federal para Aham. tirar a certidão negativa. Isso. Ai, verdade, certidão. Aí, mas se o cliente fosse, aí você podia puxar a certidão. Agora, se o contador desse outro parceiro, não vamos falar parceiro que é cliente fornecedor, Sim. é muito legal, e ele já lançou o imposto, não sai mais certidão. Você tem que esperar até o dia. Sabe que dia é bom para tirar a certidão? 27, 28 e 29. Antes do Olha. feriado. Pô, você vê, isso não é tanto. O cara pode ser até um bom parceiro pagando imposto, mas será que ele vai aguentar o fluxo de caixa do split? Porque ele vai sofrer esses impactos entre. E mais, será que vai ter banco com esses juros que está agora, com dinheiro disponível para dar dano para os clientes? Qual é o primeiro impacto, Valdir, em 2027, do SBS que vai ser tirado Que do a caixa gente dele? tem feito, dá uma média já de 5,6% de falta de caixa, né? Já, isso assim, é claro que tem todo um desenho de split payment, porque o maior desafio é tecnológico, as instituições financeiras têm que desenvolver os sistemas ainda, mas estrategicamente tem que se preparar nesse viés, né? Pelo split é isso, e depois a perda do crédito quando a inadimplência ou quando tem um parceiro do Simples Nacional como fornecedor. Então, a gente viu que tem um grande impacto financeiro também, quando as empresas transacionam com esses parceiros. Então, tudo isso aí é aquilo que a gente falou, estrategicamente tem que ser visto, já tem que ser dimensionado para os clientes, né? E aí eu vou falar uma coisa pra você, é o seguinte, porque esse podcast vai ter 2 partes, gente, que o assunto tem muito assunto quente pra falar. É. A bateria ele tá acabando da câmera, então a gente assim, a gente coloca no ar agora na quarta esse podcast. E a próxima metade dele, a gente vai gravar daqui a pouquinho para a próxima quarta-feira. Então, no próximo episódio, nós vamos falar sobre as oportunidades que os contadores têm. Eles vão me dizer quais todas elas têm. A gente termina de falar sobre esses impactos financeiros para as empresas, tá? E falar aí sobre o futuro, né? O futuro aí da reforma, o futuro da contabilidade. Isso aí no próximo episódio da próxima quarta-feira, beleza? Beleza. Combinado? Combinado. Vamos pro próximo tempo? É isso. Até a próxima.